estrada do amor, pareço tudo pilha, que a cada passo vou andando pra trás. Tem sido assim toda a minha vida, nem meus amigos aguentam me ouvir mais. Eu já rodei todas as esquinas, lá no deserto, Polo Norte do Cais. Mas todo ano tem festa junina, quem sabe nesse eu encontro um rapaz. Então seria você o amor da minha vida, seria você, ai meu Deus, me disserá. Seria você pra curar essa ferida, seria você e o meu passinho de deitar. Seria você o amor da minha vida, seria você, ai meu Deus, me disserá. Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Mais um sábado aí, mais um encontro que eu tenho com vocês. Muito obrigado a todos que já entraram, já estão aí conectados conosco. Esse é mais um programa de Vando com Diana. Hoje temos a maravilhosa Potiguara Bardo aqui com a gente. Vamos lá, selecionar aqui. E fiquem ligados que às 21 horas tem Cabaré do Ar. Hoje com um tema no túnel do tempo. Então, Olá! olá! Tudo bem? Tudo certo? Como vamos? Me ouve bem? Sim. Então tá bom. Vamos, para começar, se apresente para o pessoal que está assistindo, para quem não te conhece, te conhecer. Olá, gente. Sou Potiguara Bardo. Sou uma drag queen, um artista holística aqui do Rio Grande do Norte. Geralmente eu tô com o cabelinho roxo, umas orelhinhas. E é isso, mas aí a pele pede ajuda às vezes. É. E aí, para começarmos, queria que você falasse como e quando você começou a se montar. Primeiramente, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Ai, Como é que nós você que tá? agradecemos. Tá boa? Tô boa, tô bem, tudo certo. Por aí, tá Ainda tudo bem. bem? Tá sim, tá sim. Tô feliz, apesar de tudo, tô com saúde, tô podendo ficar em casa. E num momento como esse é um privilégio, né? Com certeza. Eu comecei a me montar em 2015. Eu fazia Universidade de Tecnologia e Informação, fazia o curso na universidade, no caso. E eu tive um despertar espiritual, assim, durante uma experiência psicodélica, e eu percebi que eu estava indo por um caminho que não era necessariamente o caminho que eu nasci para trilhar. Que eu sentia cada vez mais forte que a arte era o meu destino, assim como eu pensava desde criança. E foi nesse momento que eu disse assim, não, eu tô gastando tempo da minha vida, eu tô indo por um lado que eu acho que eu não tenho como dar o meu potencial maior de contribuição assim no mundo que eu poderia dar. Então eu comecei a fazer drag. Primeiramente eu saí do curso e comecei a fazer drag mais como diversão. Mas assim, na primeira vez que eu me montei, eu já encontrei com o meu primeiro contratante maravilhoso, Frank Aleixo, que me chamou para performar numa festa dele de house, a Pajux. E eu não tive nem como é que se diz? Eu não, já na primeira vez eu já tive essa primeira contratação, entre aspas, e entre aspas não, literalmente, né? Aí quando eu fui performar, eu subi no palco e eu disse, meu Deus, eu nunca deveria não ter estado aqui. Tipo, eu nasci para fazer isso aqui. Desde criança eu sempre quis fazer isso e eu passei um tempo meio que deixando isso dentro do armário, porque se mistura um pouco também com a sexualidade, porque pelo menos desde criança eu ouvia menina é artista, só que com a intenção de dizer que eu era viado. Mas aí eu era artista mesmo. E aí, Aí quando eu performei, eu percebi que eu nunca deveria ter saído do palco. Na verdade, eu nunca deveria não ter subido no palco, né? Porque eu só participei de coisa na escola, uma peça, alguma coisa assim. E eu comecei a dublar. E eventualmente eu entrei na música mesmo. Mas em 2015 mesmo eu comecei a dublar muito. E aí quando você se montou pela primeira vez, foi essa sensação de que o palco era seu lugar, que você tinha nascido exatamente para isso.
Exatamente. Primeira vez que eu subi no palco para performar, deve ter sido a terceira montação, porque desde essa primeira que eu encontrei o Frank, eu acho que tive alguma outra, saí só para closar mesmo. Aí eu percebi que era aquilo, e não tinha para onde correr. E estamos aqui, que 5 anos fazendo drag. Que coisa louca, né? Você fazia um curso, aí de repente começou a se montar e mudou totalmente, né? A trajetória da minha vida, exatamente. Legal saber disso. E quando foi que você se descobriu cantora? Eu sempre gostei de cantar, desde que eu era criança também, mas eu ficava gritando dentro de casa. Aí minha mãe e minha irmã não gostavam muito, não. Então, na minha cabeça, eu não tinha a melhor voz do mundo. Ainda não acho que eu tenha a melhor voz do mundo, mas tanto que a primeira vez que eu performei, eu não dublei, eu cantei. Uhum. Eu cantei, acho que Luxury de Azealia Banks. Porque, né, eu ia subir no palco e ia mostrar o que eu tinha, né? Mas não necessariamente eu achava que eu tinha uma voz suficiente para ter uma carreira musical, né? Mas Kaia, minha amiga, que é drag também, cantora, sempre dizia, amiga, esse negócio de drag cantora dá muito certo. Se eu fosse você, eu já tava nisso. Eu falei, eu não sei, eu acho que eu sou mais atriz. Uhum. Aí eu ficava dublando mesmo. Até que não tinha muita contratação, porque aqui em Natal são poucas casas. E não tem tanta assim, a cultura de dublagem mesmo nas boates. Eu até, eventualmente, fiz algumas festas focadas nisso. Tô doido para fazer de novo, mas né, a pandemia chegou. Mas me perdi. Ah, sim. Aí, tal hora, eu falei, nossa, eu quero viver da arte. A dublagem não está sendo suficiente, não está funcionando. Eu tenho um exemplo prático da minha amiga, que começou a se montar comigo e está aí, tipo assim, trabalhando, cantando. E, tipo assim, se eu posso cantar, se eu sempre fiz poesia, assim, na adolescência para suprir essa coisa artística que eu não mandava para o mundo, eu fazia poesia e postava, assim, num blog que ninguém lia. Então eu tinha meio que um treino, assim, de poética mesmo. Então eu disse, o que é que eu faço quando eu tô dublando? Eu pego uma música e transfiro para o meu corpo o que eu tô sentindo com ela em performance. Então eu posso fazer a engenharia reversa e pegar o que eu sinto no meu corpo e tentar transformar em melodia. E aí eu comecei a perceber que às vezes vem assim do além uma melodia. Tava no ônibus quando veio assim melodia de Você Não Existe, que é a primeira música que eu lancei. E eu fui e disse, tem alguma coisa aí. Aí eu comecei a me atentar para essas melodias que vinham do além e comecei a gravar no celular. Uhum. E aí começou a gravação das músicas assim, né? Por melodias, depois compondo. Foi. Vinha a melodia e depois eu tentava colocar a poesia nessa estrutura que a melodia me permitia. Então eu lancei em 2017 Você Não Existe, um clipe com a letra em Libras, que é uma mensagem. Eu pensava assim, eu vou fazer música, se não der certo, pelo menos eu coloquei no mundo a mensagem que eu queria colocar e não vou me envergonhar de nenhum flop. Não que seja motivo de vergonha flop, porque muitas vezes vem de azar mesmo e de lugar de pouco privilégio. Mas enfim, felizmente deu certo. Fui convidado pelo Do Sol para participar do projeto deles, a incubadora de artistas que eles têm, e me chamaram para fazer um EP ou um álbum. Aí eu aproveitei para já juntar as composições que eu tinha e tentar transformar numa história. Uhum. E como foi você pensar nesse vídeo, do videoclipe que é inclusivo, né? Que é todo em Libras. Como que foi todo esse pensamento assim de estruturar o vídeo para isso? Como eu dublava muito, eu pensava que eu ia fazer tipo um vídeo performance, eu ia dublar minha própria música. Só que isso é meio que como um clipe. Eu ia fazer só num fundo branco, eu queria fazer como é que chama? Enfim, deixa eu rebobinar um pouquinho. Durante o Carnaval de 2017, Luísa e os Alquimistas me chamaram para participar de um show deles, de uma performance.
fazer uma performance durante o show deles. Então eu estava acostumado a dublar para músicas que saem da caixa de som, né? Fingindo que eu que sou aquela cantora ou aquele cantor que está cantando. E como ela ia estar do meu lado, Luísa, que eu sou muito fã até hoje, ela ia estar do meu lado cantando a música, eu não tinha sentido a dublar. Mas eu também não sou dançarina nem nada. Então eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí eu disse, já sei, vou dublar em Libras. Aí fui atrás de pessoas que sabiam, umas duas pessoas ficaram de me ensinar. Chegou o dia anterior da performance, ninguém tinha feito a tradução. Aí eu disse, ai meu Deus, vou baixar aqui esse aplicativo de tradução de Libras e fui traduzindo, assim, palavra por palavra no contexto e tipo, decorei de um dia para o outro. Aí fiz essa performance com Luísa. Aí quando eu fui fazer o clipe de Você Não Existe, eu imaginava um clipe muito grandioso e tal. Mas eu queria fazer um lyric video interessante. Já que eu não tinha dinheiro para fazer um clipe. É tanto que não fiz até hoje. Mas acaba que serve como clipe mesmo aquilo ali, ainda bem. Aí eu fui e idealizei. Disse, eu posso fazer em Libras novamente, que nem eu fazia. Não dublar simplesmente, mas traduzir para Libras. E a minha intenção era fazer até em plano sequência, sem legenda, sem nada. Porque era um lyric video, querendo ou não. Porque tinha letras ali, né? Só que não era para todo mundo. E para pelo menos uma vez na vida, os ouvintes terem algum tipo de desvantagem, sei lá. Mas que eles estavam ouvindo que eu tava cantando, né? Mas aí eu disse, não, mas vou botar a letra também, porque nem todo mundo tem acesso também enfim. Aí eu fui e fiz o vídeo com o Lyron Salles, aqui de Natal, que tem a Urban TV. Fiz lá na casa dele, na parede da sala dele. Dá até pra ver umas tomadas no final, se você notar, assim, no fundo branco. E ia sair no dia 7 de setembro, para representar meio que a minha independência, assim. Finalmente eu ia, sei lá, conseguir minha independência. Mas o meu computador não tinha memória RAM o suficiente, aí eu não consegui renderizar o vídeo. Aí eu passei tipo umas 44 acordado, tentando editar parte por parte. Foi bem corrido. E eu tinha prometido que esse dia 7 de setembro não saiu, as pessoas me cobrando. Aí eu disse, não, vou lá na casa dele pra gente editar. Aí a gente foi, editamos, aí saiu no dia 10 de setembro, ao invés de dia 7. E posteriormente eu descobri que dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Língua de Sinais. Então, tipo, nada é por acaso mesmo. Deu certinho. Mesmo sem saber, Sim. né? Deu no dia certo. Exatamente. Exatamente. E aí, além de drag e cantora, você também é ator, né? E aí eu queria saber como que foi esse seu primeiro contato com a arte, se você já tinha esse desejo desde pequeno de ser ator ou se surgiu depois. Desde criança eu queria muito atuar. Eu via criança na TV chorando, eu dizia, poxa, eu sei chorar também. Mas aqui em Natal eu não via perspectiva nenhuma, não sabia de escola, de teatro, não sabia de nada. Além de, sei lá, meus pais já se preocuparem com a minha educação, ainda ter que fazer outras coisas, era complicado. Aí eu meio que enterrei esse sonho, né? Na escola atuei umas 2 vezes, tipo, com peça da escola mesmo, mas não era nada recorrente, que eu fazia teatro na escola, nada. Tipo, aconteceu umas 2 peças, mas eu sempre quis atuar mesmo. E quando eu comecei a fazer drag, eu tentei usar disso nas minhas dublagens. E durante muito tempo eu consegui fazer isso e conheci muitas pessoas da cena audiovisual aqui de Natal. Tem uma cena audiovisual independente muito foda, pessoal do Coletivo Caboré especialmente. E eu tive a oportunidade de participar de alguns curta-metragens. O mais recente que saiu foi o Verde Limão. Eu acho que ele está até disponível atualmente em um canal do Vimeo, que é a história de uma criança drag. E eu participo lá. Participei de Verde Limão, participei de Ainda Que Eu Ande Pelo Vale da Sombra da Morte, participei de As Saideiras, que nunca saiu, por mais que o nome seja esse. E é isso, mas é só o começo, eu espero, porque eu adoro muito atuar e eu sei lá, vem natural pra mim, eu gosto. Claro que sempre dá pra evoluir, crescer, mas é uma coisa que me faz muito bem, assim. Que nem cantar também. E é notável também que você usa também na produção dos seus clipes, né? Você usa muita interpretação, a gente vê assim que você tá ligado em tudo,
sempre tá fazendo assim muita interpretação, então é bem legal levar para esse lado também, né? Muito obrigado. Eu tento usar minha plataforma para vender o meu peixe, né? É, tem que ser, né? E aí vamos perguntar um pouco assim sobre a sua etnia, que é a Potiguara, né? Potiguara é uma etnia sua também. Então, por mais que eu tenha descendência indígena, eu não tenho certeza da etnia. Porque aqui no Rio Grande do Norte nós temos os povos Potiguara, nós temos o povo Tapuia, e tem, eu acho que mais umas duas etnias que ainda vivem aqui no Rio Grande do Norte. Mas eu não tenho certeza da minha etnia precisa. Só que quem nasce no Rio Grande do Norte se chama Potiguar justamente em homenagem aos povos Potiguara, que foram massacrados, mas que ainda resistem aqui no RN, como resistiram à invasão portuguesa mais para o Brasil profundo, o máximo que puderam. E então todo mundo que nasce no Rio Grande do Norte se chama Potiguar. Então, em homenagem a isso, por vir daqui, eu coloquei Potiguara, mas eu não tenho certeza da minha descendência específica, assim, de etnia, porque isso meio que se apaga, né? Com a história faz parte do próprio processo da colonização. Mas eu levo com muito orgulho o nome desse povo, assim como todas as pessoas que nascem aqui, querendo ou não. Sim. E qual que é a sua relação assim com os povos indígenas do Rio Grande do Norte? Eu tenho uma relação muito, assim, essa descoberta também, até mesmo dessa minha etnia, é uma coisa mais recente, um despertar, digamos assim, porque eu não acredito que eu seja tão estereotipadamente indígena, não sofri tanta racialização ao longo da minha vida, então são coisas que se confundem muito, e mais recentemente eu tive, diria, um mentor maravilhoso, que é João Nin, do Android Sem Par, maravilhoso natalense, também é de São Paulo, amo muito ele, e ele me ensina muito, e ele me ajudou muito a me envolver mais com essas coisas. Participei de uma campanha recente dele para a gente arrecadar fundos para a galera, para os povos indígenas aqui do Rio Grande do Norte, que estão especialmente em situação de Vulnerabilidade. exatamente por causa da pandemia, e também pedindo a demarcação territorial, que não existe aqui no Rio Grande do Norte, que é o estado com menor autodeclaração indígena do país. E desde então eu venho estreitado mais esses laços e essa redescoberta enfim, que é tão linda e importante para mim, especialmente agora que a gente vê o descaso mais escancarado ainda por parte das autoridades com os povos indígenas. É um descaso mesmo, né? Assim, a gente pensar dos povos indígenas que muitos não têm assim uma estrutura que seria de direito deles, né, de ter. E aí o poder público fecha os olhos e não vê isso, né? Exatamente. E você tem alguma drag que te inspira? Ai, tanta gente, mas eu acho assim, Kaia, por ser minha amiga, antes mesmo de a gente começar a fazer drag, e ser literalmente um exemplo prático e vivo da possibilidade da carreira drag, assim, tão perto de mim, ela foi uma grande inspiração e ainda é. E é minha irmã e eu amo muito ela. E pra mim ela é minha maior inspiração drag, assim, digamos. Literal, porque é direta, né? Eu vi acontecer na minha frente. Mas é óbvio que tem diversas, nossa senhora, Cleia, é o que maravilha, RuPaul, Pablo Vittar, obviamente, Glória Groove. Ah, eu amo. Drag é tão fantástico, drag é tão incrível. A gente vê esse mundo tão pesado e tão sério, e tentar viver alguma fantasia e fazer acontecer alguma magia num mundo tão preto e branco, uma magia colorida, assim. E eu acho importante porque, além de tudo, não é só alienante, não é só para tirar a cabeça dos problemas. Você é uma coisa fantasiosa, mas que aponta diretamente nas feridas da sociedade e nas construções de identidade que aprisionam, mas que também libertam a gente.
É bem louco, né? Pensar por essa parte assim. Que tanto de liberdade que a gente tem é o tanto de prisão que também nos colocam, né? Exatamente. E você separou alguma música pra cantar pra gente? Ah, Algum eu trecho? posso dar uma palhinha. Você Será que eu pensou no, boto? no qual? Ah, eu acho que eu acho que eu. Se bem que. Pera. Vou botar aqui Ah, pela TV, pelo notebook pra sair o som. Vamos. Ah, esse vai sair pelo fone. Ah, não, vai não. Vai não, porque o computador não tá conectado no fone. Tá. Deixa eu botar aqui. Vou botar uma versão do Curupira acústico. tá. Ai, que delícia. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui. Dá pra ouvir a base? Quando começar? Ainda não tô ouvindo, não. Pronto. Tá dando pra ouvir? Ah, Na estrada do amor pareço curupira, que a cada passo vou andando pra trás. Tem sido assim por toda a minha vida, nem meus amigos aguentam me ouvir mais. Eu já rodei em todas as esquinas, lá no deserto, Polo Norte e no Cais. Mas todo ano tem festa junina, será que nesse vou encontrar um rapaz? Então seria você o amor da minha vida. Ai meu Deus, me disserá, seria você pra curar essa ferida. E o meu passo endireitar, então seria você o amor da minha vida. Ai meu Deus, me disserá, seria você pra curar essa ferida. E o meu peito incendiar, o curupira pirou, encontrou uma saída. Pro seu passo endireitar, o curupira pirou, pro meio da mata verde. Ele foi se debandar. Eu já rodei em todas as esquinas, lá no deserto, Polo Sul e no Cais. Eu tô sozinha na festa junina, quem sabe nessa vou casar com a paz. Então seria você o amor da minha vida. Ai meu Deus, me disserá, seria você pra curar essa ferida. E o meu passo endireitar, então seria você o amor da minha vida. Ai meu Deus, me disserá, seria você pra curar essa ferida. E o meu peito incendiar, o curupira pirou, encontrou uma saída, o curupira pirou, pro seu passo endireitar, curupira pirou, pro meio da mata verde, curupira pirou, ele foi se levantar, curupira pirou, encontrou uma saída, curupira pirou, pro seu passo endireitar, curupira pirou, pro meio da mata verde, curupira pirou, ele foi se levantar, curupira pirou, encontrou uma saída, curupira pirou, pro seu passo endireitar, curupira pirou, no meio da mata escuro, curupira pirou, ele foi se encontrar. uhul! Cadê, gente? Os coração subindo! Que agora não é mais palmas, né? Corações subindo. Sim. Inclusive, obrigado a todo mundo que tá assistindo, gente. Beijo. Tem vários comentários aí, não dá tempo de ler, gente. Eu tô longe, tô sem Não. óculos, tontinha. Que música maravilhosa é essa sua, viu? Muito obrigado, amor. É a minha carta de amor a cannabis. Canários. Que aí eu ia perguntar exatamente isso. O que te inspirou a escrever, a compor essa música? Ela fala sobre isso, né? Sobre o autoconhecimento, essa busca do amor do lado de fora, mas eventualmente encontrando dentro de você. E as plataformas, os instrumentos que se utilizam nessa estrada do autoconhecimento. E um deles é a cannabis. E eu amo demais. E me amo também. E ela me ajudou a ficar mais confortável com a minha pele, a ficar mais tranquilo. Mas também não é com todo mundo que
que se sintoniza tanto assim, pode ter gatilho de ansiedade, de outras coisas. Então é sempre bom tomar cuidado. Mas comigo, É, pelo menos, é o meu grande amor. é a grande paixão. Ai, aí tem uma. Já já eu faço perguntas, viu, gente? Mande perguntas aí, que daqui a pouco eu vou ler para fazer. Deixa eu acabar minha pauta aqui. Como você analisa o cenário LGBT em geral e se você sente alguma dificuldade de se impor como artista? Ah, sim, dificuldade sempre tem. Eu só tento não pensar muito sobre isso, porque eu já tive uma situação muito pior e eu percebi que se eu tivesse sucumbido às dificuldades, eu teria parado, eu teria desistido. E então eu tentei meio que não ignorar, sempre não esquecer, mas sempre tentar trabalhar de um lugar de amor e de leveza, pelo menos nas conclusões assim da minha arte no geral. Porque por mais que eu sempre eu boto a mão na sujeira, eu vou lá na dor, eu sempre gosto de acabar numa nota, pelo menos de aprendizado. E eu acho que a vida é sobre isso, não é sobre, quer dizer, pelo menos para mim, me ajudou muito quando eu parei de buscar a felicidade e comecei a buscar significado nas coisas e aprendizado nas coisas. E então é isso, dificuldade tem, mas eu procuro não pensar muito sobre isso, porque as existências sobre o que me faz diferente, em contraponto, é justamente essas coisas que me fazem interessantes para algumas outras pessoas. Então eu foco no que me faz, único mesmo, não querendo ser diferente de ninguém ou melhor, ou só do meu jeito. E então tem existe dificuldade, mas é isso. No geral, a sociedade dá para nós LGBT o palco da palhaçada, dá o palco enfim, de nada que se leve muito a sério. E é maravilhoso também se divertir, brincar, ser palhaço, é tudo. O problema é quando só resignam isso pra gente, né? Ou então até mesmo o lugar do sofrimento. A gente vê muito quando são essas duas coisas, a sociedade meio que aceita ver aquela tortura nossa a céu aberto ou aquela zombação, né, em cima da gente. E, como eu disse, nenhuma dessas duas coisas é errada, são parte da nossa, isso é parte da nossa existência. Só que o negócio é quando isso se torna o único lugar em que a gente tem espaço, né? E isso não tem nada a ver com os artistas LGBT em si, tem a ver com os ambientes que a sociedade aceitam a nossa voz sendo falada. Então, eu amo a cena LGBT, eu acho uma coisa incrível e diversa, a contraponto da cultura cis heteronormativa, em que a gente vê uma manada de pessoas muito semelhantes fazendo determinados tipos de artes, e isso é aceito tranquilamente. No meio LGBT, a gente vê que cada pessoa realmente tem o seu próprio brilho, a sua própria história, quando pelo menos as pessoas que a gente enxerga em destaque, assim, atualmente, especialmente na música, eu quero dizer. Mas eu queria aproveitar também para falar que eu vejo muita gente comparando drags e drags cantoras, esse tipo de coisa. E, como eu falei, existe, tipo assim, 1 milhão de cantores sertanejos, 1 milhão de cantores de funk, 1 milhão de cantores disso, daquilo, e ninguém fica lá comparando, sabe? Ninguém fica com coisa. É natural que um mercado, que um nicho musical vá haver semelhanças, porque, querendo ou não, na sociedade que a gente vive, é o caminho do mercado. Mas eu acho que é uma perda de tempo ficar com essas comparações, porque eu acho que realmente todo mundo tem algo muito importante para se dizer, assim, da nossa cena. Inclusive, eu queria mandar parabéns para a Lídia Quebrada, que está fazendo aniversário hoje. Te amo, Lin. Parabéns, Lin! E aí, como eu já ia perguntar, mas tem muita gente perguntando, eu queria saber se foi com o Oasis que você, assim, fez o boom da sua carreira. Teve alguns momentos, né? Teve Você Não Existe, inicialmente, que foi o primeiro boom. Depois o álbum, que foi quando eu comecei a poder fazer show. E comecei a viajar mais. Consegui ir para São Paulo pela primeira vez
em junho de 2018, aliás, de 2019, porque o álbum saiu em 2018, agosto de 2018. Aí, em julho, eu fui para o Rio de Janeiro. A galera do Mangolab me chamou para um evento deles. E quando eu fui lá, eu aproveitei para gravar o, o Oasis no estúdio Mangolab. Não tinha ideia que ia dar algum tipo de repercussão maior do que tinha dado o álbum. Porque eu já tinha gravado coisas, Oasis ao vivo, assim, com o próprio Do Sol. E funcionou, mas funcionou ali, dentro do que eu estava acostumado. E quando foi para esse cenário mais do Sudeste, e a galera valoriza mais no geral mesmo. E começou a funcionar muito. E é um audiovisual muito lindo. Eu amo muito, muito orgulhoso de ter feito aquilo ali. No dia eu disse assim, eu nunca estive tão bonita como eu vou estar hoje. Foi dito e feito, eu me maquiei. Me maquiei naquele dia para isso. E guardei aquele vestidinho e tudo. E fiquei muito feliz com o resultado. E foi a primeira vez que eu estava no Rio de Janeiro. Então, o álbum me permitiu ir para alguns lugares, mas foi Oasis ao vivo que me permitiu viajar mais ainda e ter essa nova quebra assim, de bolha na minha carreira. Eu fumava quando eu gravei o meu álbum Simulacra, eu fumava nicotina. E eu parei assim logo no final do álbum. Então, além de tudo, a minha voz melhorou também, minha garganta. Por mais que eu não faça aula de canto, eu gosto muito de cantar em casa, treinar. Mas a minha voz melhorou muito por causa disso. Então, eu canto uma octava acima. E eu acho que isso também ajudou muito a música a funcionar mais um ano depois. E a minha vida toda, assim, eu me senti muito mais, sei lá, desintoxicado. Inclusive, se você estiver aí na sua casa e você fuma nicotina, você consegue parar. Se eu conseguir, você consegue. Isso. Então, vamos fazer a campanha, né? Para quem Sim. quiser parar, Eu entre em fumava contato desde os conosco. 16 anos. Eu fumava desde os 16 anos, então eu acho que fumei uns 7 anos, talvez 6 até 20, sei lá, 21, 22, 23, 22, eu acho. Eu tô com 25 agora. Uhum. Então, eu fumei muito Não. tempo e eu parei assim, eu disse, não vou mais. Parei uma vez antes, voltei aos pouquinhos, mas aí depois eu parei de comprar cigarro e comecei a pedir para os meus amigos, aí para não passar pela humilhação, eu fui parando mais ainda, aí parei de vez. Porque tem isso também, né? Tem quem para de comprar, mas não consegue parar de Parar de fumar, né? fumar, exatamente. E a Oasis é composição sua também. Sim, todas as músicas. A Todas única as músicas. música do Simulacre, que é o meu primeiro álbum, que é com Luísa, Nassim. São as duas participações do álbum. É Caia e Luísa. São as duas pessoas que cantavam aqui em Natal e na prática me mostraram que era possível, assim. E ela fez o verso dela na música Plane. Maravilhosa. Eu te amo muito, Luísa. Hoje tem show dela, inclusive, no Arraiá do Outro Par. Vai ter o Mulu também. Eu vou compartilhar nos meus stories depois, se vocês quiserem assistir. Eu vou estar lá assistindo também. Compartilha. E aí, como que foi para você também compor essa música Oasis e explicar qual o significado que ela tem para você? Eu tinha passado por uma rejeição, nada demais, assim, porque eu nunca tive uma vida amorosa muito movimentada. Eu, sei lá, fui perder minha virgindade com 20 anos. Então, nunca fui muito de ter reciprocidade no amor, no geral. Então, eu sempre tive essa temática, as poesias eram muito sobre esse sofrimento, esse negócio. E quando eu tava acabando o álbum, desculpe, eu tava acabando de gravar o álbum, eu tive uma experiência e muito curta, mas tipo assim, de rejeição. Aí eu tava naquela, eu disse, nossa, eu não tenho mais música pra colocar aqui, eu já gastei todas as músicas que eu tinha pra gastar, mas essa música que eu fiz aqui, ela precisa entrar, ela precisa entrar. Aí foi justamente baseado nessa coisa, assim, o Brasil, ele tem um fascínio muito grande, assim, pelo deserto, a gente, ali naquela época do clone, eu tinha no Egito, e Calypso, a deusa da paixão, a gente sempre gosta de usar o imagético do Saara e da cultura do Oriente Médio como algo que se compara ao romance, assim, né? Especialmente as letras de Calypso, isso existe muito. Calypso é uma influência muito grande para mim. Então, eu
a primeira coisa que veio foi o refrão, só esse pedacinho. Mas eu sei que você não me quer. E eu fiquei, nossa, isso é interessante. Aí eu comecei a destrinchar a melodia, ver o que eu conseguia tirar desse pedacinho. Aí eu criei meio que uma melodia. Mas ainda não tinha uma imagem perfeita para descrever o que era uma rejeição, né? E o que era uma rejeição quando você está no meio do deserto, na seca, né, basicamente, que é mais forte ainda. Então, eu pensei na imagem de um oásis no meio do deserto, que você vê aquela salvação, finalmente aquela água vai matar sua sede, vai matar sua fome, e quando você chega lá não passava de uma miragem, que é outro aspecto também do deserto. E eu falo das 1001 rejeições, tipo das 1001 noites de Sherazade, e eu falo da tempestade de areia. Eu tento usar esse imagético do deserto, que é tão usado na música brasileira, para falar dessa coisa também, que é tão usada na música brasileira como a rejeição. Mas, sei lá, do meu jeitinho, assim, assumindo. Eu tive muita vergonha, eu disse, meu Deus, eu não acredito que eu vou cantar essa música, porque era mais vulnerável para mim, assim, era mais sincera. E ainda mais tendo sido uma coisa tão passageira, tão rápida, eu tá iludido daquele jeito. Mas né? Minha Vênus é em peixes, então eu sou muito iludido no amor. Fui mais, estou aprendendo e, inclusive, estou num projeto agora que o Curupira começa, em que eu trato mais ainda dessa temática, só que com um bom humor ainda maior, assim, que se chama Comédia Romântica. E também faz um paralelo com essa busca de amor que eu parei de buscar em potenciais românticos e passei a buscar no público que gosta do meu trabalho, assim, conscientemente a gente ainda busca aprovação do lado de fora. Eu queria falar sobre isso, assim, nessa nova era. Então o Oasis perfeitamente se entraria nessa era também, porque dependendo, se você olhar, também pode falar um pouco sobre a rejeição artística e sobre a relação do artista com o público também. Não deixa de ter vindo de um lugar disso também na época. E é bem interessante a gente saber disso, né? Que tem esse duplo sentido na música também, né? De falar da rejeição e também de falar de outro deserto, né? Que também é ressignificado, né? Sim. Aí tem umas perguntinhas aqui que o pessoal mandou. Tá. Tem a Flávio Bergantin tá perguntando qual o seu signo. Eu sou taurino, mas eu tenho cúspide em Áries. Eu só tenho um grau em touro, então eu tenho muita energia de Áries. Eu achei que eu era ariano até, crescendo. Mas descobri depois e fez muito mais sentido. Aqui em casa, minha mãe e minha irmã, ariana. Aliás, minha mãe não tá mais aqui em casa, né? Tá em São Paulo, tô morrendo de saudade. Uhum. Tiago Janu perguntou: o que inspirou Você Não Existe? Uma experiência psicodélica que culminou na minha descoberta espiritual e na minha jornada de autoconhecimento. Assim. A espiritualidade no geral e a ideia de que, como a gente estava falando mais cedo, a identidade, especialmente no momento de sociedade em que grupos são alvos de ódio e opressão direta, é muito importante que a identidade seja reafirmada para que a gente conquiste o nosso espaço na sociedade. Mas, olhando num ponto de vista mais espiritual e mais abrangente, se a gente se apega às nossas identidades do dia a dia sendo como a coisa absoluta que compõe a nossa identidade, se eu me apego a algum aspecto de mim e aquilo se torna o que eu sou se torna muito vulnerável para justamente os ataques do mundo. Porque é só um alvozinho pequeno, assim, eu estou compartimentalizando a minha consciência em um aspecto de mim. E se aquele aspecto é atacado, para mim vai ser o fim do mundo. Então, Você Não Existe fala sobre o que há por trás. O que há por trás de qualquer identidade social, de qualquer identidade de gênero, de sexualidade, de qualquer identidade humana, ou até mesmo animalesca ou planetária. Para além disso, nós somos a própria realidade, nós somos o infinito se projetando e se expandindo e se expressando através da gente como tentáculos de um povo gigantesco, que é a unidade universal.
E que quando se encontra nas pontinhas, é tão gigante que não percebe que ainda faz parte do mesmo corpo. E Você Não Existe fala sobre isso, assim, essa ilusão, esse véu que a deusa coloca para poder interagir com ela mesma sem saber que não está sozinha. Mas não é uma solidão, é uma solitude. Porque ela se completa e é infinita e eterna. Uhum. É o infinito, né? Sim. E aí, como você já falou sobre espiritualidade, eu queria saber se você tem alguma religião ou você só é uma pessoa espiritualizada. Eu cresci no catolicismo, então eu tive aquela fase de rejeição do catolicismo por me sentir rejeitado pela igreja. Passei um tempo meio que querendo fugir daquilo, sem perceber que estava agindo ainda em função daquilo. Eu queria fugir do controle que me foi imposto, mas ao correr para a direção oposta, eu ainda estou agindo por causa daquela coisa inicial. Então, depois desse despertar espiritual, eu comecei a abrir mais minha cabeça para as possibilidades de Deus e de existência e de divindade. Eu senti que eu reencontrei a divindade, encontrei dentro de mim, assim. E passei, inclusive, a olhar o catolicismo ou as outras religiões como não algo que seja um inimigo da minha trajetória, mas algo que possa agregar. E por mais que, historicamente e socialmente, a gente saiba que as religiões oprimem e causam mal para muitas pessoas, muitas das vezes não era a intenção inicial que se tinha com a criação de alguns textos sagrados que falam sobre a própria condição humana e sobre esse aspecto de evolução espiritual. E hoje eu vejo o catolicismo não como um inimigo do meu crescimento literal no presente. Assim. Claro que eu sei que, no geral, na sociedade causou muito mal e até hoje causa, como algumas outras religiões também. Mas isso me abriu também para poder olhar para outras religiões, como o hinduísmo, como a Umbanda, como, sei lá, espiritismo, que não é bem religião, né? Eles chamam de doutrina, e aprender desses textos sagrados. O meu nome, o Potiguara Bardo, o Bardo, vem do Bardo Todó, que é o livro tibetano dos mortos. Por mais que também o budismo não seja uma religião, o livro sagrado deles, o livro tibetano dos mortos, fala sobre essa transição da vida para a morte. E o bardo significa liminaridade, é o que está no entre conjuntos, assim. É tipo o limbo, digamos assim. E eu acho que drag é muito isso também, a coexistência da dualidade em um ser só. E eu comecei a me aprofundar mais nesse aspecto da espiritualidade no geral. Então não tenho religião específica, mas quis dizer também que não necessariamente rejeito os textos originais feitos da religião, contanto que seja visto de um aspecto mais psicológico e mais significativo, espiritual, e menos literal e materialista, como as pessoas gostam de fazer, até mesmo para controlar as massas, como vem fazendo aí há tantos anos o cristianismo, sendo o mais evidente exemplo disso, né? Sim. Vamos para mais perguntas que o pessoal mandou. É o Flávio Bragandi de novo. Pô, esse sorriso já tem dono? Namoras? Não namoro, mas o dono sou eu, né? O David Costa perguntou: quero saber a melhor lembrança da Rua Chile. A melhor lembrança da Rua Chile, nossa. Eu vou ter que dizer a primeira performance. Contando Luxury de Azealia Banks, uma festa de house, feliz, livre, finalmente me encontrando. Tem que dizer isso. Qualquer festa de house ali no ateliê. Inclusive a casa que eu comecei, o ateliê, é do meu atual produtor. André, maravilhoso, conheci lá. Primeira vez que eu performei, ele me viu performar e tantos anos depois estamos aqui juntos. O livro se chama Bardo Todol. Estão perguntando aqui nos comentários. Bardo Todol, que é o livro tibetano dos mortos. Só que eu entrei em contato através de um livro chamado A Experiência Psicodélica, que é uma tradução para o inglês e meio que para a linguagem ocidental, mais racionalizada e menos
menos espiritualista, assim, com menos ícones espirituais ou entidades, assim. Foi escrita por Timothy Leary, que foi um psiquiatra americano que defendia muito o uso e as pesquisas do LSD para a cura de doenças humanas. E isso acontecia muito nos Estados Unidos, até que impediram a continuação dos psicodélicos, da pesquisa com psicodélicos para a cura de coisas humanas. E hoje a gente vê uma ressurgência disso. A gente vê muitos estudos que demonstram que psicodélicos podem ajudar na cura de depressão e de outras coisas, até mesmo de vícios, como cigarro. Talvez as minhas experiências psicodélicas podem ter me ajudado também justamente a largar o vício do cigarro, junto com a maconha também. Enfim. Mas como eu disse, sempre com muito cuidado, gente. Se conheça acima de tudo. Cuidado. Não vão enlouquecer, não. Mas, Mas, né? Mais louco que já estamos nessa quarentena. pois é. E aí eu queria que você falasse um pouco, assim, como que é o processo da sua montação. Como que você reconhece que a Potiguara chegou, a partir de que momento, como que é para você fazer todo o processo. Deixa eu botar aqui no carregador. No início eu enxergava muito como uma entidade que vinha e descia em mim. Eu gostava de Igual imaginar eu. assim, uma criatura que veio e me salvou, sabe? Uma existência aí no universo. Só que cada vez mais se mescla comigo e cada vez mais eu vejo que é uma expressão de mim. E por mais que eu perceba uma diferença, assim, quando eu tô ligada, digamos assim, na drag, eu tô sempre falando das minhas coisas, das minhas questões. E então, no final das contas, sou eu mesmo. Mas você também sou eu, todo mundo tá aqui nesse comentário sou eu sou vocês. A gente faz parte da mesma realidade. Não tem separação entre uma coisa e outra se a gente observar muito bem. Uhum. E é bem isso mesmo. Para mim também, no começo era tipo isso. Vem, faz o que tem que fazer e vai embora, como se fosse uma entidade. Aí depois a gente vai percebendo que é uma coisa nossa também, no nosso eu, né, interior, e que é um alter ego também. E que depois, com o passar do tempo, com os processos, isso vai só adicionando, né, na vida da drag. Exatamente. Como tudo na vida, a gente vai, quando a gente descobre novos aspectos, né, aos poucos a gente vai agregando e vai tornando uma coisa só. E eu amo muito isso. Queria mandar um beijo pra Sasha Zima, que tá aqui nos comentários. Alguém pediu pra eu mandar um beijo pro Tocantins também. Davi Beijo. Costa, um beijo, meu amor. Beijo, World of Potibardo. Todo mundo que tá vendo. Tá todo mundo aí. E aí agora vamos fazer um bate-bola, um jogo rápido. Tá bom. Faz igual a Marília Gabriela. Você prefere amor ou sexo? Amor é tudo, amor é tudo. Mas, poxa, sexo e saudade. Um lugar. Meu quarto. Amor. Um sentimento. Sentimento. Deixa eu pensar. Deixa eu escrever aqui. É porque eu tô procurando a palavra para descrever o sentimento. Mas eu já sei qual é o sentimento. Eu acho que um insight, sabe quando bate assim? Um insight, você... agora eu entendo. A eureka, pronto, esse é o sentimento. Uma paixão. Arte. Qual o animal que te representa? A preguiça. Ou um leão. Leão. E se você Ou uma pudesse... cobra. Uma cobra. Adoro. Se você pudesse voltar no tempo e se reencontrar com você mesmo na infância, o que você diria? Se eu pudesse voltar no tempo, eu matava Hitler. Brincadeira. O que é que eu diria pra mim mesmo na infância? Eu vou falar uma coisa que eu falei pra mim mesmo durante um sonho lúcido. Eu perguntei pra minha consciência e isso me foi dito. Eu poderia ter ouvido isso mais cedo. Não tenha medo da escuridão eterna.
Forte, né, essa palavra. É, sim. Eu poderia explicar melhor para eu criança, né? Para ele entender mais. Mas, tipo Aham. assim, não tenha medo do medo. O desconhecido sempre vai estar aí e ele está aí justamente para a gente expandir. Enquanto a gente está com a lanterna num canto só, a gente só enxerga aquela área. Se a gente tem medo de apontar para o outro lado para não ver os monstros, a gente não vai crescer nunca. Então, Uhum. eu quero crescer o máximo que eu puder aqui, porque se existir reencarnação, eu não vou ter que voltar tantas vezes. Sim, né? A gente tem que cumprir o que a gente veio fazer pra gente não voltar, né? Porque se a gente não cumpre, a gente só fica nesse ciclo, voltando, voltando. Exatamente. Exatamente. E o bardo, eles falam desses três bardos, que o terceiro é quando a gente sai de uma experiência psicodélica. Vou falar do segundo. O segundo é quando a gente está na experiência psicodélica e a gente começa a ter as alucinações. E a gente enxerga os heróis e os vilões da nossa cultura, da nossa ancestralidade. Quando a gente, mas representando os demônios que estão dentro da gente, os demônios mentais, né, claro. Uhum. Então, quando a gente volta do terceiro, a gente volta com um arquétipo para lidar com aqueles demônios que a gente não trabalhou ainda. Só que o que acontece? Quando a gente já lidou com todos os demônios, a gente pode não voltar para o terceiro bardo, a gente vai para o primeiro, que é a luz primordial, e a gente se une com o infinito. E eu acho isso muito lindo, assim. O primeiro bardo vem muito disso, assim. Porque o potiguar é de onde eu venho, onde vem o meu corpo, de onde nasceu, e o bardo é de onde vem o meu espírito. É quase como uma coordenada geográfica e um não nome, assim. É um não nome. Uhum. É, que tem um grande significado por trás, né? Não é só um nome. E aí, você tem mais algum trechinho de alguma música pra cantar? Ah, eu vou cantar o refrão da minha próxima música. Tá bom, Se eu não tenho certeza, não tem como ver se o carregador tá carregando meu celular, mas se sair foi isso. Descarregou. tá bom. É assim. When will I be able to lay with you? And watch the sky go through all shades of blue. Aguardem, Overdue. Coming Aguardem, soon. gente. Vai ser inédita, né? Sim. E aí tem alguma coisa que você está produzindo na quarentena que você pode dar um spoiler ou pode falar Acabei de sobre? dar. Essa música Overdue vai ser com Sample Hate, que é um projeto maravilhoso aqui de Natal, que é uma dupla e um deles se chama Dante, ele é meu guitarrista, ele fez a maioria das guitarras do meu toca comigo nos shows. Nossa, apitou aqui de novo, que tá agora em 10%. Vai ter clipe? Não sei, não sei. Já tem o clipe Curupira, assista lá. Foi tão caro, nem paguei ainda. TNT Drag aqui. TNT Drag, vocês são maravilhosas. Enfim, não sei, vai ter alguma coisa visual, possivelmente. Mas se contente com a música, gente. Antes o povo ouvia a É, rádio e tava de boas. é. Então curtam aí, gente, o vídeo da Potiguara no YouTube, ouçam em todas as plataformas digitais, sigam elas nas redes sociais e vamos fazer com que a arte drag seja vista pelo mundo para dar voz e visibilidade para todas essas drags que são maravilhosas e precisam mostrar o seu talento e atingir um espaço dentro desse mundo tão preconceituoso, né? Por favor, maravilhosos. Especialmente num momento como esse. Valorizem os artistas, as drag queens, especialmente as que não têm tanta visibilidade, trabalham na noite muitas vezes e não tem nenhuma casa de show aberta. Então, deem apoio, deem engajamento online para essas pessoas. Escutem as músicas dos artistas que vocês gostam, especialmente os artistas independentes LGBT, porque vocês sabem que a mídia não dá tanto espaço assim pra gente. Como eu falei, um cantor hétero solta um peido e tá lá em todo canto. O artista LGBT tem que lutar muito pra... Cis hétero, no caso, né? O artista LGBT tem que lutar muito. As mulheres têm que lutar muito, artistas negros têm que lutar muito para poder ganhar essa visibilidade nos meios mainstream. Então, isso as coisas, porque pelo menos o meu dinheiro, a minha certeza está vindo dos streams do Spotify mesmo.
e não de live, porque são mais escassas, não tem como garantir. Mas você me ouvindo no Spotify, você está me ajudando muito e escuto todas as pessoas também. Especialmente as com menos visibilidade. É. E a gente já chegou no fim da nossa conversa aqui, do nosso papo. Queria agradecer do fundo do meu coração, meu nome, em nome do Coletivo Aquenda. Muito obrigado por ter aceitado o convite e a disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço e parabéns ao Coletivo Aquenda por todo o trabalho lindo, por essa oportunidade que está se criando para tantos artistas poderem falar também. E é isso. Galera que está aí, acompanha o Coletivo Aquenda e vamos ajudar a construir uma coisa legal, mesmo num momento como esse. Isso aí, tamo juntas. E se precisar de alguma coisa, é só falar, viu? Obrigado, maravilhosa. Um beijo, Maíse. Também te amo, tá nos comentários. E aí, lembrar que esse projeto que a gente está fazendo, ele foi contemplado pela 4ª edição do Fomento à Cultura da Periferia da cidade de São Paulo. E mais tarde, às 9 da noite, vai ter Cabaré d'Água com o tema No Túnel do Tempo. Então vai ser maravilhoso. Quem puder assistir, tá aí o convite. Um beijo, Pote. Muito obrigado. Beijo, viu? gente. E aí a gente vai agora aqui seguindo, né, gente? Acompanhem toda a nossa programação do Coletivo Aquenda aí no Instagram, no IGTV e mais tarde tem Cabaré d'Água. Um beijo a todos vocês. Muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. E muita paz e amor. E a gente volta já já às 9 da noite. Seria você pra por essa vida. Seria você o meu peito incendial por um pirapiro. Encontrou a saída. Pirapiro, seu nome direita. Pirapiro, no meio da frente. Pirapiro, ele foi me demandar.